No tema do dia de hoje falamos do rescaldo do jogo da seleção na estreia do Europeu com o jornalista Diogo Matos. Diogo, acompanhaste o jogo, vamos estabelecer aqui pontos positivos, pontos negativos. Começamos pelo bom. O que é que tu destacarias como mais positivo do dia de ontem? Pedro, acho que, de forma geral, o primeiro grande ponto positivo é o facto de Portugal ter vencido. Torneio curto, jogos poucos passados entre eles, portanto é fundamental entrar a ganhar. Margem de erro inexistente, quase. Exatamente, portanto é extremamente importante esta questão de Portugal ter entrado a ganhar. Mas para além disso, acho que é importante realçar outro ponto, é a forma como Portugal ganhou. Roberto Martínez referiu na conferência de imprensa após o jogo que ainda não tinha conseguido nenhuma reviravolta no comando técnico da seleção. Neste caso, a Chequia entrou a vencer, Portugal operou a reviravolta e, para além dos 3 pontos, esta questão do ponto de vista anímico é realmente importante. Depois temos também outro aspecto que eu acho que é importante realçar, a forma como Portugal defendeu, ou seja, o momento da reação à perda. Víamos os jogadores a perder a bola e passados 2-3 segundos a conseguir recuperá-la de forma quase instantânea. Isso resulta noutra questão, que é a Chequia praticamente não teve ocasiões de golo. Acho que o único remate enquadrado foi mesmo a situação do golo. Portanto, isso mostra alguma coesão defensiva, bastante até, coesão defensiva e é sem dúvida nenhuma um aspecto importante e que Portugal deve levar para o resto do torneio. Há aqui 2 questões, ou melhor, uma questão positiva que também pode ser vista como negativa mais à frente, já vamos falar dela, que é a questão das substituições. Foram certeiras, mas aconteceram tarde, não é? Sim, sem dúvida. O próprio Roberto Martínez foi questionado sobre isso. Mas olhando aqui para o copo meio cheio, sem dúvida nenhuma que o segundo gol principalmente teve dedo do treinador, ou afinal de contas foi uma jogada construída por jogadores que foram lançados. Temos um passo longo do Gonçalo Inácio numa primeira fase, uma arrancada do Pedro Neto e depois o golo é apontado pelo espalha-brasas Francisco Conceição. Portanto, sem dúvida nenhuma que esta questão das substituições teve bastante impacto no jogo. E mostrou que realmente que a seleção é muito mais do que os 11 jogadores que estão em campo. É um aspecto que Roberto Martínez tem realçado desde o início, que conta com toda a gente, e este jogo veio provar isso mesmo. Jogadores, quem é que tu destacarias? Sem dúvida nenhuma, Vitinha, aliás foi eleito o homem do jogo. Uma exibição muito positiva do médio português, um bocadinho em continuidade da época que fez no Paris Saint-Germain. O próprio Luís Henrique já tinha elogiado bastante Vitinha, dito que até que foi o melhor jogador do PSG durante esta temporada. Uma exibição bastante bem conseguida, a ditar o ritmo de jogo, sem meter a bola, fortíssimo também no momento de reação à perda. Assume-se cada vez mais como uma opção bastante positiva e de grande nível para o meio-campo da seleção portuguesa. Para além disso, acho que é também inevitável falar de Nuno Mendes. Causou alguma surpresa a posição em que ele surgiu neste jogo, como central. É uma posição que já faz no Paris Saint-Germain, mas não é muito habitual na seleção, daí essa surpresa quando toda a gente viu o 11. Mas é importante realçar a disponibilidade física do Nuno Mendes. É um jogador que sabemos que é sempre muito atormentado por lesões e esta temporada no PSG não foi fácil a esse nível, mas chega a esta fase aparentemente bastante bem do ponto de vista físico. Conseguiu ganhar muitos duelos de cabeça, que foi algo que até falámos aqui durante o jogo, enquanto vivíamos na nossa redação. Não é propriamente uma dos seus grandes atributos, não é? Exatamente, mas são poucos os duelos aéreos que o Nuno Mendes não ganhou, que parecia um central raiz praticamente, e conseguiu também oferecer algumas coisas do ponto de vista positivo, do ponto de vista ofensivo, assim é que é. Ou seja, não foi de todo por essa mudança tática que o Nuno Mendes perdeu coisas no seu jogo. E começando já pelos pontos negativos, podemos ir já aos jogadores que tu destacarias pela nota menos, digamos assim. Sem dúvida. Há alguns jogadores de grande craveira, acho que podemos dizer desta forma, que estiveram uns furos abaixo do que se esperava. Rafael Leão entrou bastante bem no jogo, com as suas arrancadas pela esquerda, mas depois no momento da decisão pecou várias vezes. Até costuma ser uma constante na carreira do Rafael. É um dos aspectos que ele tem claramente que melhorar, mas foi um jogador que ao longo do jogo foi caindo bastante e depois a substituição foi algo natural, foi desaparecendo claramente do jogo. Outro jogador que esteve também uns furos abaixo do que era expectável foi claramente o Bernardo Silva. Não está em causa a qualidade do Bernardo, todos nós sabemos o quão inteligente o Bernardo é, aquilo que pode oferecer no jogo. Mas notou-se claramente que esteve num dia não. Acho que é a melhor forma de caracterizar. Ainda que no fim do jogo tenha tentado aqui e ali pegar mais no jogo,
não foi uma exibição positiva do Bernardo. E depois há outra questão que já falámos aqui em off. Sim, o Bruno Fernandes, mas se calhar foi um bocadinho castrado pelo que lhe pediu o treinador, não é? Exatamente, vítima das circunstâncias, porventura. No meio campo a 2, a missão do Bruno fica sempre um bocadinho mais complicada, vá. Isto em comparação com o que ele faz no United. No United vemos sempre a jogar com 2 jogadores nas suas costas, muito mais livre, muito mais disponível para o jogo, muito mais liberdade. E este papel junto ao Vitinha limita um pouco, daí se calhar não termos visto o melhor Bruno Fernandes. E porventura uma outra tática pode trazer ao de cima as melhores qualidades do Bruno. As substituições tardias colocas aqui também como um ponto negativo, já falamos um bocadinho disso também, não é? Sim, é inegável que tiveram um efeito e o Roberto Martínez pode sempre defender-se um bocadinho com isso, mas para nós, para quem acompanhava o jogo, deu claramente a ideia de que Portugal precisava de algo novo muito mais cedo. Ali a partir do minuto 70, 75, jogadores como Pedro Neto, como Francisco Conceição, o jogo estava muito amarrado, jogadores com virtuosismo, têm exatamente esta capacidade técnica de que vão para cima sem medo, era algo que se calhar era um bocadinho mais necessário. E é um dos pontos negativos, sem dúvida, o quão tarde Roberto Martínez decidiu mudar efetivamente na equipa. E depois temos a questão do modelo, que nunca tinha sido testado até em amigáveis, o Nuno Mendes como terceiro central. João Cancelo já tinha jogado nessa posição quase de joker, defesa, médio, muitas vezes avançado também. Isto deixa-te, se calhar, algumas dúvidas para o futuro do Euro, não é? Até que te corrigia, Pedro. Não digo algumas dúvidas, mas muitas dúvidas. Acho que ninguém acertaria no 11 se tivesse que adivinhar o primeiro 11 de Roberto Martínez. Sem dúvida, sem dúvida. Lá está, esta questão dos 3 centrais já foi testada, ainda, por exemplo, no último amigável, por exemplo, mas com o Nuno Mendes foi realmente uma novidade, mas deixa muitas dúvidas, um bocadinho por aquilo que já fomos falando. Vários jogadores que pareciam estar em sub-rendimento face à opção tática do treinador. Bruno Fernandes foi um deles, tal como falamos. Cancelo está mais do que habituado a fazer esta posição de lateral, a jogar por dentro, mas pareceu, não vou dizer perdido, mas pelo menos várias vezes a pisar terrenos que não deveriam ser deles, e isso limitou sem dúvida, e é realmente uma grande questão. Temos também o ponto de Palhinha, que fez uma época extraordinária no Fulham, que vinha sendo e vem sendo um jogador bastante importante na seleção. Mesmo nos amigáveis deixou notas muito positivas. Exatamente, e parecia quase natural termos o João Palhinha à frente da defesa. Neste jogo não jogou, se calhar o meio campo a 2 não é tão fácil para ele, porque as suas limitações a nível técnico ficam mais expostas e deixa muitas dúvidas. Agora, contra a Turquia, manterá Roberto Martínez o 3-4-3, o 3-5-2, ou voltará ao 4-3-3 com o João Palhinha no meio campo e porventura Vitinha ou Bruno Fernandes, é se calhar a grande dúvida.